Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, nossa, sempre dá o que falar. Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. A premissa já é, assim, bem chamativa, né? Uma suposta entrevista com o diabo. E para nossa conversa, a gente está se baseando numa análise crítica bem detalhada dessa obra. É importante dizer que a ideia dessa análise não é jogar o livro fora, sabe? É mais investigar o que ali pode ter de útil e o que talvez seja meio perigoso ou até fantasioso demais. A nossa missão aqui é tentar separar o joio do trigo, né? Entender os alertas e as ideias que fazem mais sentido prático. Então vamos lá. A ideia principal do livro é que esse diabo, na verdade, personifica os nossos problemas internos, tipo medos, dúvidas e principalmente o que ele chama de divagação, que seria viver sem um rumo claro, né? Isso, e ele chega a dizer que isso afeta, tipo, 98% das pessoas. É um número bem forte. Exato. E aí, o que essa análise crítica que a gente está usando diz sobre essa ideia inicial? Olha, o primeiro ponto que a análise levanta é justamente o risco dessa metáfora do diabo. Mesmo que a intenção seja simbólica, sabe, criar essa figura externa, bem, pode acabar virando um jeito de transferir a responsabilidade. Ah, entendi. Tipo, em vez de olhar para coisas concretas. Exato. Em vez de encarar, sei lá, o cansaço real, a falta de estrutura ou até problemas de saúde mental que atrapalham, a culpa vai para essa entidade. Isso meio que desvia o foco do que precisa ser resolvido de verdade. Faz todo sentido essa preocupação. E essa afirmação dos 98% das pessoas vivendo à deriva, sem propósito, como que a análise vê isso, pensando na realidade de tanta gente? Pois é, aí entra outra crítica forte que a fonte aponta. Essa ênfase toda no propósito definido, às vezes só um pouco desconectada para quem está na luta diária pela sobrevivência, né? Para muita gente, funcionar no que o livro chama de piloto automático não é tipo uma falha de caráter. É uma necessidade, muitas vezes imposta por questões sociais, econômicas. Sim, uma questão de prioridade mesmo. Exatamente. A análise sugere que romantizar demais essa busca por um propósito pode acabar invalidando a batalha diária de quem tem outras urgências. Entendi. E tem a questão do medo, né? O livro coloca o medo de pobreza, de crítica, de fracasso como um supervilão a ser combatido. A análise concorda com isso? Não exatamente. A análise traz um contraponto bem importante. Medo é humano, é natural. Tem até uma função de proteção, né? Tentar eliminar o medo completamente, como o livro parece sugerir, além de não ser realista, pode ser ruim. Pode gerar culpa, frustração. Principalmente para quem vive com ele todo dia, né? Justamente. A análise aponta que aprender a reconhecer e a navegar o medo talvez seja mais produtivo do que essa guerra para tentar acabar com ele. Tá. Então, se não é para eliminar o medo, qual a solução que o Rio propõe? Ele fala muito de fé, certo? Fé inabalável e o que a nossa fonte diz disso. Sim, a fé aparece como o grande antídoto, mas aí a análise critica quando essa fé vem sozinha, sem ação concreta, sem plano. Fé sem estrutura, sem informação, sem uma rede de apoio de verdade. Corre um risco grande de virar pensamento mágico, sabe? Auto-engano. Entendi. Falta o lado prático. Exato. A crítica sugere que o que move a mudança de verdade são coisas mais palpáveis. Conhecimento, estratégia, suporte e, claro, agir com o que se tem na mão naquele momento. Mas, apesar dessas críticas todas, a análise encontra algum valor nos alertas do livro, alguma coisa que ele acerta em apontar. Sim, sim, e é justo mencionar. A fonte reconhece que o Rio tem razão quando alerta sobre como a procrastinação, o que ele chama mais de preguiça, as distrações e a paralisia pelo medo podem sim atrapalhar a vida. Esses são obstáculos reais. Muita gente lida com isso. O alerta em si é válido. A questão toda é como o livro sugere lidar com eles, né? Certo. Então, se a entrevista com o Diago e a fé cega não são as melhores respostas, segundo essa análise, o que seriam alternativas mais pé no chão? O que a fonte sugere? A análise aponta para caminhos mais pragmáticos mesmo, que não precisam de metáfora. Primeiro, um planejamento mais realista. Começar pequeno, sabe? Com o que está disponível agora, sem esperar a condição perfeita ou o grande propósito cair do céu. Faz sentido.
E mais? Segundo, buscar autoconhecimento, mas com ajuda real, tipo terapia, mentoria, grupos de apoio e não só ficar no pensamento positivo isolado. E terceiro, focar na ação, que é gradual, adaptável. Ah, tipo, dar o próximo passo possível? E isso, dar o próximo passo, ajustar a rota se precisar, em vez de se prender num plano super rígido ou esperar uma virada de chave mágica. Entendi a linha geral. Então, para resumir a visão dessa análise crítica, parece que o ponto central é que, mais esperto que o diabo, acaba funcionando mais como uma autoajuda meio espiritualizada. Exato. É, que entrega uma história envolvente, mas que talvez não se aplique também à complexidade da vida real. E que isso pode até gerar mais frustração. É por aí. A conclusão principal da análise é essa. O livro pode ser interessante como uma alegoria, uma metáfora sobre nossos conflitos internos, como a mente cria barreiras, mas levar ao pé da letra, como se fosse um manual infalível, aí pode ser complicado. Pode levar à culpa quando a pessoa não consegue os resultados prometidos. Entendi. A sugestão da análise é voltar o foco para entender a própria situação, os limites, as condições reais que a gente vive. E isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Que vem dessa análise. Talvez em vez de ficar procurando um diabo genérico, seja ele interno ou externo para culpar pelas dificuldades, o exercício mais valioso seja investigar a nossa própria situação de forma crítica. Tentar separar o que parece obstáculo autoimposto daquilo que na verdade é reflexo de limitações bem concretas. Do ambiente, da saúde, da estrutura social. Exatamente. Distinguir o que está no nosso controle daquilo que exige adaptação ou até uma busca por mudanças maiores externas, esse talvez seja um caminho mais claro e com menos culpa, né? Com certeza. Um caminho mais realista, talvez.